Olá, eu sou a nutricionista Elisângela Martins, sou professora e coordenadora do curso de nutrição da FADESA e hoje estamos com mais um podcast relacionados à nutrição, levando saúde à população. Quem assistiu o podcast da semana passada sobre a nutrição nos ciclos de vida da mulher, nós relatamos o trabalho desenvolvido em parceria com a Secretaria da Mulher do município e a Usina da Paz sobre boas práticas e manipulação de alimentos. E hoje o tema do nosso podcast é segurança alimentar com ênfase em boas práticas. O que é essa segurança alimentar? A população, ela tem os alimentos não só a nível de quantidade, como qualidade nutricional, o regionalismo, a cultura, o meio ambiente, tudo isso interfere nos alimentos. E principalmente a qualidade higiênico-sanitária desses alimentos, que é o nosso foco hoje. E para a gente discutir isso, eu estou com 3 convidados aqui, de altíssima qualidade, professor Ater Barbosa, professora Cibele Carvalho e nossa acadêmica de nutrição, Vitória Carolino, para nos orientar, nos alertar quais são essas boas práticas de manipulação de alimentos que vão levar qualidade, segurança alimentar à população. Então, professor Ater, por favor, se apresente e nos fale quais são as boas práticas que são aplicáveis para que se tenha uma segurança alimentar. Boa tarde a todos, meu nome é Ater Barbosa, eu sou nutricionista de formação pela Universidade Federal do Pará, sou especialista em microbiologia, nutrição oncológica e são tantas, pela Universidade Federal do Pará e saúde coletiva e educação ambiental pela Universidade do Estado do Pará. Estou fazendo um curso de mestrado também pela Universidade do Estado do Pará. Que currículo! Bom, professora, para a gente falar de segurança alimentar, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que pode estar causando essa contaminação, E nós temos como elencar aí 3 riscos principais, tá ok? Os 3 principais riscos são físico, químico e biológico. São os 3 riscos que você pode estar trazendo dentro do ambiente de manipulação de alimento, isso desde da casa da gente até num ambiente de grande manipulação, onde é preparado alimentos em grande quantidade, 4.000, 5.000 refeições. Então, nós temos que ter todo o cuidado para minimizar esses riscos, esses fatores de risco. Vou começar a falar aqui da contaminação química, O que seria isso? A contaminação química é a contaminação por um agente químico. Um sanitizante, uma água sanitária ou a própria quantidade excessiva de agrotóxico, que hoje é manipulado nos alimentos. Tudo isso são contaminantes químicos que podem estar trazendo prejuízo à saúde da população. Então temos que fazer de tudo para minimizar. E aí já fica um alerta, principalmente para quem trabalha na área de manipulação, e na área de armazenamento, por exemplo, um cuidado com esse armazenamento, de não armazenar produtos químicos que são utilizados, que devem ser utilizados na limpeza, sanitização do ambiente de trabalho, muito próximo da onde você armazena alimentos. Então, todos esses riscos têm que ser minimizados dessa forma para que não haja uma contaminação desse alimento. Não só no armazenamento, na manipulação, como também no transporte. Às vezes a gente se esquece muito de falar, professora, sobre o transporte, Às vezes você faz o transporte tudo junto dentro do mesmo ambiente, do mesmo caminhão, e ali tem produtos químicos, produtos biológicos que podem estar contaminando. A segunda que a gente tem que pensar, outro perigo muito grande, são os riscos físicos, O que seria isso? É algo que pode estar contaminando esse alimento e que vai trazer algum prejuízo para quem for ingerir esse alimento. Que seriam, por exemplo, pedaços de material de plástico, pedaços de ferro, porcas. Então, quem trabalha nessa área, por exemplo,
tem que ter o cuidado com tudo isso, inclusive na manutenção dos equipamentos, que às vezes você deixa de fazer uma boa manipulação, uma boa manutenção desses equipamentos, e acaba caindo uma porcazinha, um parafusinho, que pode trazer riscos à população. Que riscos são esses? De quebra de dente, né? De repente um engasgo, ou ferir o trato gastrointestinal do indivíduo que consome esse alimento. Então, por isso, quem trabalha nessa área de manipulação sempre está com esses treinamentos, sempre tem o treinamento por parte do nutricionista responsável dessa equipe de manipulação. Às vezes eles acham, não, mas a gente vê tantas vezes isso, tantas vezes é a mesma coisa, mas é justamente para que tenha excelência nesse cuidado, né? Para que eu não tenha risco, principalmente, não pode usar adornos como brincos, anéis, né, unha. Por quê? Porque esse risco que é perder um anel, cair um brinco no alimento, pode trazendo esse risco. E hoje a gente tem mais um inimigo aí, que é as unhas postiças, né? Meninas usam de gel, né? E depois de gel lá, e ficou tão bonito, eu não quero tirar. Né? Aí chega lá na área de manipulação, quando vê, oxe, cadê minha unha? Já foi ali no alimento. E o terceiro risco, né, que a gente tem, que é muito perigoso também, que é o risco biológico. Esse é eu acredito que seja o problema maior que a gente tem. Por quê? Porque é um risco invisível. Né? Se a gente não tiver, e como a gente não consegue enxergar, diferente do risco biológico, do risco físico, do risco químico, a gente consegue fazer uma manipulação porque está vendo. O risco biológico não. Né? O risco biológico são bactérias, vírus, que a gente não consegue ver a olho nu e que podem estar trazendo uma contaminação, principalmente se for um micro-organismo patogênico, para essa população que vai consumir esse alimento. E onde eu tenho, né, esse risco, onde que eu tenho esse micro-organismo? Em tudo, né? Nas bancadas que eu vou manipular, na minha mão, no meu corpo, está todo coberto desses micro-organismos. E a gente tem que ter total cuidado, né? Aí vem novamente o cuidado com o manipulador. Sempre estou pegando nessa tecla do manipulador, porque realmente você é quem está lá, que eu acho que tem manipulador nos assistindo, né? Sim. Então é você que está lá realmente na ponta da lança, é quem está fazendo o processo. E é quem mais pode trazer um risco de contaminação para quem vai consumir esse alimento. Então, o cuidado com a higiene muito grande desse manipulador, o cuidado com o banho, com escovação de dentes, com a barba, né? Para que eu não traga até o acompanhamento da saúde desse alimento, através dos ASOS, do acompanhamento da saúde desse indivíduo, para que não haja nenhum risco de contaminação para quem está manipulando. E eu chamo uma atenção especial para os nossos colegas aí que trabalham na área de clínica, né? Porque você imagina só, essa contaminação microbiológica que eu falo, nós entramos em contato com ela diariamente. Todos os dias nós temos contato com ela, mas nós não adoecemos. Por quê? Porque nós temos um sistema imunológico que nos ajuda a defender contra esses micro-organismos. Mas você imagina um indivíduo que está numa área hospitalar, numa internação hospitalar, numa área cirúrgica, numa área de CTI, que está com o sistema imunológico dele todo comprometido, todo abalado por conta da patologia que está passando, e ele recebe um alimento contaminado. Então, os cuidados que a gente tem, manipulador, de não falar em cima do alimento, de ficar conversando com o colega quando está manipulando aqui, de ter o cuidado de usar a máscara, de higienização das mãos, é por conta disso. Porque, de repente, a gente, quando entra em contato com o alimento contaminado, até consegue, né, se livrar, mas um indivíduo que está num estado de catabolismo, por conta de alguma patologia, esse indivíduo ele vai sofrer graves danos, tá certo? E para terminar a minha fala, o cuidado nesse período ali onde ele tem maior probabilidade de contaminação do alimento biológico, que é naquela faixa de 5 graus a 65 graus. É onde ele tem a preferência, onde ele vai ter muita atividade de água, muito nutriente para ele se desenvolver. E rapidamente, esse micro-organismo ele consegue proliferar aqui e se tornar um contaminante muito sério. Aí eu chamo uma atenção que é cultural nossa, da nossa região, que é a gente fazer a nossa comidinha ali, almoçar e deixar em cima do fogão, né? Lá, não, tranquilo, aí depois vai lá só, esquenta mais ou menos e come, né? Então, os cuidados com esse tipo de alimentação, desse tipo de manipulação, para que não haja a probabilidade de uma ocorrência
de proliferação desses micro-organismos, principalmente aqueles que têm a capacidade de esporular. Esporular, professor, é quando eu tenho a capacidade de criar um esporo, protegendo meu material genético, e aí, mesmo que aqueça aquele alimento, o micro-organismo não vai morrer, porque ele tá protegido. Quando a temperatura sobe, diminui mais ou menos, normalmente chega naquela temperatura ambiente que ele consegue proliferar, ele volta a proliferar novamente, principalmente aqueles que têm capacidade de produzir toxinas, como botulínio, que é o grande perigo aí para a gente, as aflatoxinas também, que está ali no amendoim, outras. Então, o cuidado mais é nessa manipulação, tá certo? Espero ter... Isso, muito obrigada, professor Ater. E assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da forma que os alimentos são contaminados pelas bactérias, pelos vírus. A pandemia, ela mostrou muito isso à população, né? Essa forma de contaminação, porque antes o nutricionista, ele era muito, assim, conceituado como doutor bactéria. Era só o nutricionista que tinha essa visão, né, dessa proliferação muito rápida dos micro-organismos. E a pandemia, nesse processo, ela conseguiu mostrar mais à população, né, esse risco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa contaminação, a rapidez que é para um micro-organismo se multiplicar no alimento. Quanto tempo é isso? Exato, professora. A rapidez de contaminação, de proliferação desse alimento vai depender muito do micro-organismo em si e também das facilidades que ele tem, como atividade de água. Quanto mais atividade de água eu tenho, mais água naquele alimento, mais facilita a proliferação. E os cuidados que a gente tem que ter, né, de higienização de mãos, muito claro, como você falou na pandemia, se teve muita preocupação com isso, com o tal do álcool, né, para matar esse micro-organismo. Só que o que eu vi, que quando a gente tem um certo conhecimento, né, durante a pandemia, foi algo que me assustou bastante, porque realmente as pessoas ficaram preocupadas com a contaminação e ficaram todo mundo buscando álcool ali para, né, e a corrida atrás desse álcool, né. Só que às vezes as pessoas, por isso a importância de um trabalho como esse que nós estamos fazendo, da informação, por exemplo. Cheguei a ver corrida em supermercado, o pessoal brigando por conta do álcool a 56, que não adianta absolutamente nada para o micro-organismo. Então, ou seja, por isso que é preconizado o álcool a 70, porque o álcool a 70 ele vai permanecer ali naquela bancada que você vai higienizar na sua mão, ou no utensílio que você vai higienizar por mais tempo, com um tempo suficiente para desnaturar a parede celular do micro-organismo e assim vai matar ele. O 56 ele não tem a capacidade, então o povo estava brigando pelo álcool, coitado, sem saber, sem ter informação, e ele não tem essa capacidade. A mesma coisa o 96. Como ele é mais forte, né, mais álcool, ele evapora muito rápido. Então o único que consegue realmente desnaturar é o 70 e o povo estava... E quanto à contaminação, muito cuidado com a contaminação cruzada, que é o que a gente fala, né? Eu usei um utensílio aqui para cortar um alimento cru, né? Um frango cru, e daqui a pouco vou tratar a salada naquela mesma bancada, naquela mesma tábua de corte, né? A mesma faca. Então, olha o risco que eu estou contaminando, né? Cada micro-organismo tem preferência pela carne de porco, pela carne de carne vermelha, então cada um deles vai ter um micro-organismo que pode estar associando, aí um alimento que você vai consumir cru, como queijo, laticínios, que contamina muito facilmente, com o mesmo utensílio, né? Acaba contaminando novamente. Nossa, muito obrigada, professor, pelos seus sábios conhecimentos. E a gente vai dar continuidade, falando agora sobre a higiene específica aos alimentos, né, as boas práticas quanto à higiene dos alimentos, com a professora Cibele Carvalho. Fique à vontade, Cibele. Olá a todos, eu me chamo Cibele, sou nutricionista de formação pela Universidade Federal do Piauí. E sou especialista em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Pará, UEPA. Agradeço o convite, estou lisonjeada em estar hoje aqui comentando sobre isso, né, trazendo um pouco também da minha atuação hoje profissional. Falando sobre boas práticas, né, como o nome já diz, né, são recomendações de medidas
medidas de organização e higiene que devem ser adotadas em estabelecimentos que manipulam, armazenam, que tratam, que produzem alimentação. Inclui restaurantes, supermercados, né, lanchonetes, pizzarias, enfim, incluindo também as nossas cozinhas. Né? Não exclui o nosso ambiente residencial, o nosso né? conforto, o nosso ambiente residencial. Né? Também são necessárias, são recomendadas que se apliquem também na nossa casa. Né? Então, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre elas, que elas envolvem tanto a produção, a colheita, o armazenamento, o transporte, distribuição, exposição, preparo, manipulação dos alimentos, armazenamento, enfim, todas as etapas, essas boas práticas alcançam e recomendam medidas que trazem, que prevêem segurança para o indivíduo que irá consumir aquele alimento. As boas práticas, elas trabalham em toda essa escala, e eu vou mencionar alguns pontos específicos dessas recomendações, como, por exemplo, orienta-se que as instalações elas sejam adequadas, né, não tenham crostras, sejam de fácil limpeza, isso inclui paredes, teto, né, o piso, tudo, especialmente procurando que sejam de cor clara para facilitar a higienização. Né? Isso vai de instalações, edificações, equipamentos, utensílios, todos para se procurar sempre o material mais adequado. No caso de utensílios, equipamentos, o inox é bastante utilizado, recomendado também em bancadas, em diferentes equipamentos. Né? A gente percebe muito que é algo até cultural o uso da madeira. Isso. Em tábuas, em talheres, né? Então, é algo que, assim, precisa ser evitado, abolido das cozinhas, né? Por quê? Porque a madeira é um material poroso que, com a utilização, ele vai absorvendo umidade e essa umidade facilita o crescimento microbiano. Além disso, também, pode-se soltar alguns pedacinhos da madeira, a colher de madeira, você vê que com o passar do tempo ela vai soltando pedacinhos e isso aí vai gerar uma contaminação física, né? Como o professor também já mencionou. Então, tentar procurar abolir esses tipos de materiais das cozinhas, né? As boas práticas envolvem recomendações também com relação aos manipuladores, ou seja, a pessoa que está trabalhando, que está produzindo o alimento. Isso vai de cuidados do asseio pessoal, o professor também mencionou, barba, né, evitar esmaltes, unhas grandes têm que estar cortadinhas, né? O esmalte pode conferir ali uma contaminação química também para aquele alimento. Os exames estão em dias. Caso o manipulador ele esteja com algum problema de saúde, ele deve ser afastado da área de manipulação, né? Para que isso não ofereça riscos para quem vai consumir aquele alimento. As boas práticas trazem também recomendações sobre o manejo de resíduos, o lixo, o descarte, né? Para que esses resíduos não sejam foco atrativo de praga, de vetor, né, que vão ali trazer também uma contaminação para outros alimentos que estão ou armazenados próximos ou estão sendo produzidos ali naquele ambiente. Desde as boas práticas envolvem tudo isso que eu falei, esse armazenamento também, o preparo, o cuidado. E aí, falando um pouco especificamente, recomenda-se também um cuidado ao se escolher os alimentos no supermercado. Isso. Então, enquanto você está ali observando, está atento à característica daquela embalagem, né? Se ela não tem algum furinho, que talvez isso aí favoreceu a entrada, o acesso de algum inseto pequeno que se proliferou ali, então aquele alimento ele já está todo contaminado, não está apto ao consumo, né? Embalagens também enlatados, observar se estão em boas condições. E no caso também, você vai observar isso no supermercado e também quando chegar em casa é importante higienizar bem, porque a embalagem ela está ali protegendo o alimento.
mas ela está mais exposta. Se você, às vezes, acontece de não higienizar adequadamente, ela estando contaminada, entra em contato com o alimento, vai contaminar o alimento que você vai consumir. E aí você vai estar sendo exposto, né? Talvez a uma enfermidade, a uma doença transmitida por alimento, que vai gerar transtornos para você. Então, ter cuidado quanto a isso. As boas práticas, elas são muito abrangentes com relação a isso. Envolve uma cadeia produtiva, a produção do alimento, o preparo, a manipulação, a exposição, né, o cuidado específico em si, cuidado com quem está manipulando, cuidado com o local onde será manipulado, né? Então, são quesitos importantes que a gente precisa estar sempre atento, né? É isso, sobre boas práticas, que eu vim para comentar. Muito bom. Então, como a gente pôde observar, né, a importância de estar passando essas informações à população, né, a segurança alimentar, ela leva a saúde por conta disso, né, essa responsabilidade que nós temos, como a professora Cibele falou, né, a questão da compra no supermercado. É importante, quando for fazer essa compra, ter esse planejamento, pegar primeiro os gêneros secos, depois os gêneros congelados e, por último, aqueles gêneros refrigerados, como a carne, né? Que muitas vezes a gente observa no supermercado que é feito o inverso. Primeiro a carne, deixa lá no carrinho e ela fica passeando em todas as seções. Então, aquilo também é uma exposição, é um risco, né? De contaminação dos alimentos. Outro ponto que precisa ser muito observado também é a água. Né? A água, a doença transmitida por alimentos e água também. A água ela envolve esse controle higiênico da água, ele é necessário para o alimento, porque senão a gente tem todo o cuidado com a manipulação dos alimentos e, no finalzinho, contamina tudo com uma água maltratada. Né? Então, é importante a gente estar observando quando é um órgão, uma unidade de produção de refeições, ou então uma unidade de alimentação e nutrição, esse controle de água ele é necessário, com análises físico-químicas, análises microbiológicas, para a gente realmente ter uma segurança da água que vai ser utilizada na manipulação desses alimentos. Um detalhe também, lembrou de falar da água, é sobre o gelo, da mesma forma. Exatamente, né? E o gelo a gente observa, né? Principalmente na área de entretenimento ali, nas bebidas, né? Nos bares, em todos esses lugares, praia, que é muito calor também. Então, a atenção especial com essa água, com esse gelo. Muito obrigada, professora Cibele. Né? E agora, nós vamos falar com a nossa acadêmica de nutrição, concluinte, né? Futura nutricionista, que fez um trabalho maravilhoso, juntamente com toda a turma do 7º período de nutrição da FADESA, em parceria com a Secretaria da Mulher e com a Usina da Paz. E, Vitória, nos conte essa experiência que você ganhou de conhecimento. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Caroline, sou acadêmica do 7º período de nutrição, já estou na reta final, né? Assim, foi um momento receoso, né? Porque quando você pega um tema para administrar dentro da sala de aula com os alunos, com seus amigos, seus colegas, é fácil. Mas quando você pega um tema novo para lecionar para as outras pessoas, que você não tem conhecimento dela, não sabe qual o tipo de nível social que ela tem, né? Como vai ser o entendimento, é um pouco mais difícil. Mas, assim, quando recebemos essa notícia que a gente iria para a Usina da Paz, passar esse conhecimento para aquele público que tinha como objetivo principal, né, as mulheres atendidas pela Secretaria da Mulher, que passavam por situação de vulnerabilidade, a gente pensou muito, né, em desenvolver um trabalho que seja de fácil absorção para elas. Então, ali a gente começou a falar sobre o manual, né, de como é lecionado para as pessoas, como é aplicado. Falamos da importância da segurança alimentar, né, porque, assim, quando a gente fala
da alimentação, é muito importante falar da segurança alimentar, da onde você está comprando aqueles alimentos, de como a água que você toma, ela é tratada, né? Então, foi uma experiência totalmente inovadora, né? E enriquecedora também, tanto para os acadêmicos quanto para o público daquele local. Quando chegamos lá, falamos sobre o Manual de Boas Práticas de Alimentação e Manipulação, falamos dos tipos de contaminantes, que pode ser, como o professor até falou, biológicos, químicos, né, e físico. Falamos sobre as DTAs, as DTHA, né, doenças transmitidas por alimentos e pela água. E também falamos de como a higiene pessoal ela é importante. Tanto que a professora, a partir do momento que a gente entrava dentro do local, a gente tinha que tirar os adornos, era proibido estar com unha grande pintada. A gente passou aí 20 dias sem poder arrumar a unha, porque como exigência é proibido, né? Sempre com o cabelo na touca, sem tirar, nem um fiozinho tem que estar para fora. Então, tanto nós, alunos, né, e profissionais da área que estavam no local, eles seguiam essa mesma regra, quanto para o público que estava lá recebendo o curso. E as mulheres, assim, elas absorviam e comentavam com a gente, então era muito, muito fácil aplicar o conteúdo, porque a partir do momento que a gente informava algo, elas perguntavam de volta. Também ela passava conhecimento que às vezes empírico, né, de uma forma mais social elas tinham, sempre tirando as dúvidas sobre as doenças, falando sobre os casos pessoais dela. Então, as mulheres que eram atendidas eram manipuladoras que trabalhavam, né, também lá de fora, que trabalhavam com cozinha, trabalhavam com venda de alimentos e também manipulavam dentro da sua própria casa. Então, elas tiravam dúvidas muito à risca sobre isso. Foi passado também sobre a questão do higiene, né, do ambiente, como a professora falou, é super importante, a professora Cibele comentou, sobre como deve ser essa higiene do local, né, das superfícies, como deve ser usado a higiene dos alimentos, falamos sobre a solução clorada, né, como deve ser feito tanto em ambiente de venda de alimentos quanto dentro da sua própria residência, né, que é uma colher de sopa para cada 1 litro de água, né? E essa solução é usada para alimentos crus, quando você vai fazer a ingestão. E na questão dos alimentos que são cozidos, não tem essa necessidade, porque, né, ele vai passar por um setor de aquecimento, então não tem essa necessidade. Falamos sobre a limpeza do piso. Então, assim, foi um momento muito bom, né, naquele local. E o melhor é que, assim, com o passar das semanas, não era somente as mulheres que estavam no local. A gente teve a participação dos próprios acadêmicos do curso de nutrição de outras faculdades, pessoas que já eram formadas. Então, assim, era mais um jogo de conversas, né, um papo, do que apenas passar um curso para um público-alvo. Então, foi bastante Ampliou, importante. né? Ampliou totalmente. Homens também participando. Sim, homens que estavam começando o curso, né, de nutrição. Então, a gente falou sobre a importância do manual e falamos sobre a questão, né, do aproveitamento integral dos alimentos, que é assim, a mulher dentro da casa, ela aproveita tudo, né? Então, as mulheres próprias falavam que elas faziam compota com casca de laranja, com casca de melancia, usavam já a casca da maçã para fazer bolo. Então, assim, elas já tinham conhecimento geral sobre essa questão de aproveitamento, mas elas não sabiam da importância, né? Porque quando a gente fala de aproveitamento, a gente fala de uma sustentabilidade, a gente fala de uma questão financeira, porque quando você usa o alimento, tanto da casca, desde a semente, você está usando ele de forma integral. Então, você ajuda o meio ambiente, é uma questão financeira também, né? Sim. E uma questão nutritiva, porque os alimentos possuem nutrientes desde a casca até a semente. Então, muitas das pessoas usam só a polpa e descarta aquilo que pode servir para o seu organismo. Sim, muito bem, sábias experiências, né, Vitória? E foi muito importante essa experiência quanto à solução clorada, né, porque a gente mostrava a medida, né, 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. E muitas vezes, assim, nossa, mas é só isso? É tão pouquinho, né? E a importância de ser essa dosagem exata, né, para os alimentos que são consumidos crus, porque consegue eliminar esse micro-organismo e não tem a contaminação química, né, que o professor Ater explicou.
Então, o nosso podcast hoje teve esse caráter informativo de segurança alimentar. Quem ainda não se inscreveu no canal Fadeza TV, faça a inscrição, né? A gente agradece a participação dos três e vamos às considerações finais. Posso começar? Pode. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, de estar na presença de duas professoras que eu admiro muito pelo conhecimento, pela companhia dentro da faculdade, e da nossa acadêmica aqui, que a gente acompanha desde muito cedo, né? Tem acompanhado a transformação que vocês viram agora, né? A habilidade de se comunicar aqui através do conhecimento que ela teve. E aproveitar o momento para que na primeira vez que eu falei, eu chamei muita atenção para o manipulador do alimento. Eu queria chamar agora a atenção de você, acadêmico de nutrição da Fadeza, ou de alguém que acompanha a gente, ou você que tem vontade de vir fazer, né, a nutrição na Fadeza. Chamar atenção para vocês, tudo isso que a gente está falando aqui na faculdade, a gente busca mostrar trazer o conhecimento para esse aluno, fazer com que ele adquira esse conhecimento participativo, de tudo que é realmente, como a gente mostrou aqui, como deve ser. Nem sempre esse profissional, depois de formado, ele vai ter a capacidade, vai ter a probabilidade de trabalhar no local como a Usina da Paz, como as cozinhas lá de cima das empresas que tem lá na mineração, que são coisas que são planejadas para aquilo. Então você tem um fluxo de entrada e saída de alimento, você tem um fluxo de saída de lixo, você tem tudo pensado. Quando a gente traz para o que a gente comentou agora, da área de entretenimento, por exemplo, um bar, um restaurante, como é que isso é formado? Nenhum bar e restaurante ele é pensado para ser aquilo. É aquela rua ali que ficou movimentada e que agora cada um abriu um barzinho ali. Sim, né? Aquilo são casas que eram de moradia que agora estão sendo ocupadas para ser um restaurante. Então, olha a dificuldade que é para o profissional nutricionista de fazer um manual de boas práticas, de dar treinamento, mas não desiste, que aqui você aprende também, você também aprende a manipular isso de um jeito de fazer com que haja segurança alimentar e nutricional dentro daquele espaço que você, se eu não tenho espaço aqui para uma pia de lavagem de mãos que eu sei que é correto, que no planejamento teria ali, eu tenho que dar um jeito de, dentro daquele espaço que eu tenho, e aqui você aprende a fazer isso, né? Como é que eu faço o fluxo de entrada de alimento, de saída de lixo nesse espaço pequeno, curto aqui que eu tenho, só tem uma saída, não um planejamento que você tem lá na teoria, que a gente vê na teoria, tem que sair por aqui, entrar por outro lado. Aqui eu só tenho uma porta, eu tenho que aprender isso. E nosso aluno aqui, ele aprende também a como manipular isso para que tenha o menor risco possível de contaminação na área de produção. Muito obrigada, professor. Seguindo a ordem, eu gostaria também de agradecer o convite, fico feliz em ter contribuído, né, para o conhecimento dos alunos, de quem está assistindo, nosso alunado, corpo estudantil, quem também não é, né, mas que conhecendo agora o que foi tratado, o que foi dito aqui, talvez desperte uma curiosidade, né? Fica aí o convite para que venha fazer parte aqui conosco da Nutrição Fadeza. E é isso. Muito obrigada, Vitória. É isso, né? Agradecer pelo convite, porque a gente sempre vê os profissionais, os professores nessa área, e é muito importante também ter o corpo estudantil falando da sua experiência. Agradecer a coordenadora Elisângela, os professores e a Faculdade Fadeza por mais oportunidades. Obrigada. E assim a gente encerra mais um podcast. Se inscreva no canal Fadeza TV e aguardem os próximos com mais informação sobre nutrição. Tá? Vem pra Fadeza você também. Vem!